Parece que enfim eu consegui, né? Oi, Muito Letícia. bem. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tudo bom, pessoal. Letícia? Tudo bem, Elu? Tudo bom. Aproveitando Gente, o friozinho aqui. é frio no Rio de Janeiro? Não, eu estou em Paris. Tem Então é umas isso. 3 Fala assim, uai. semanas já. Estou umas Ah, 3 semanas já aqui. que beleza. Muito bem. Gostosinho. Maravilha. Muito bom. Gostosinho, olhando de longe, tendo que explicar, né, assim, para os franceses, aqui essa queimação toda aí, né? A floresta e o Brasil em chamas. Não tem um Pois dia é. que eu não encontro com a galera aqui, a galera me pergunta, como é que está acontecendo? Que é isso? E aquele é terrorismo, não é? Aí eu falo, com certeza. É terrorismo. Com certeza é. Uhum. Para mim é no-brainer, né? Assim, para mim Claríssimo. 70 mil focos de incêndio? É óbvio que é. Pois é. Para mim é óbvio que é. Onde chegamos, né? Graças a Deus eu tenho todos os meus amigos franceses são de gauche, bem gauche mesmo, assim, a galera é bem... Ótimo. Então Menos pior. Mantenho a minha bolha saudável, feliz. Uhum. Ótimo. Hoje, a gente, apesar do fim do mundo, né? Vamos seguir aqui com os a Elo também é do time do Dejour, né, Elo? Aqui. La Panne. Livrinho novinho, La Panne, que é uma entrevista dele de 2023. Olha que delícia. Um outro, que é o Ce qu'il y a de melhor en nous. E eu não li ainda, não vi o que é, mas isso aqui é bastante interessante, que ele fala cesser d'être les esclaves du travail. Bom, então vamos ver o que ele fala aqui, que é a mudança, né? Le changement du travail viendra d'une réappropriation collective. Então, bom, ele vai aí... Muito legal. Eu vou esperar traduzir, que eu não sou do francês. Não, então, mas assim, é um livro bastante interessante, em que ele sustenta a maioria das teses dele, né, da psicodinâmica do trabalho, mas é uma entrevista bem neoliberal, assim, falando sobre as críticas ao neoliberalismo, críticas diretas, né, frontais. Muito legal. Eu faço um grupo de estudos aqui no SEDES do Dejour, né, com uma das nossas professoras do Departamento de Psicossomática. Esse grupo já existe há algum tempo. A gente deu uma parada e estamos retomando agora. Massa. Então... Ele teve no SEDES, né, há muito tempo atrás. Acho que ele chegou aí no SEDES. Foi. Ele foi falar sobre Laplanche no SEDES, né? Ver quando... Então, porque nós temos um grupo lá do departamento que é bem ligado à Diana, né? A mulher dele. Então, quando ele vem para a sociedade, a gente traz ele no SEDES. Ele veio... Então, tem sido... uma interação boa. Ele veio para um petit comitê para a gente, sabe? No sentido de um trabalho que nós apresentamos. Eu também acho ele ótimo. E o percurso dele é tão interessante, né? Porque, assim, eu lembro de ter estudado o Dejour na graduação, né? 94, 96, psicopatologia do trabalho, né? Psicologia do trabalho. Tipo assim, psicólogo do trabalho. Cara que está pensando no mundo do trabalho, psicólogo, né? De repente, tipo assim, Dejour conversando com na clínica. Na clínica, assim, e um livro, né? Esse livro aqui é impressionante. Esse livro é o Corpo, né? É o Le Corps d'Abord. Primeiro Corpo, cara, esse livro assim, um negócio, tipo esse livro é maravilhoso. É de alguém que clinicou muito, que sacou muita coisa. E assim, Fábio, não sei se você teve a oportunidade de ler o tomo 1 do Trabalho Vivo, do Travail Vivant, que o tomo 1, que ele vai fazer a relação do trabalho, são 2 tomos. Que para mim, sim, são as obras-primas dele no ponto de vista de articulação entre mundo do trabalho e psicanálise, Legal. que é o Travail Vivant
1, que é o que vai falar de trabalho e sexualidade, e o Trabalho Vivant 2, que ele fala de trabalho e emancipação. Ai, que massa. O 1, ele tem um capítulo, inclusive ele fala, se você não tem interesse pela psicanálise, né, assim, o que eu acho que, assim, se você não tem interesse pela psicanálise e tem interesse pela psicodinâmica do trabalho, tem alguma coisa aí que você tem que entender esse ruído aí, né, porque... Integrar, né? Assim, mas ele fala, essa parte aqui, ela assim, é dedicada, acho que é 1/3 do livro, dedicado a efetivamente a pontos de vista, né, perspectiva psicanalítica da relação do trabalho. Esse assim, é interessante. São 2 livros, tem no Kindle, sim, mas são 2 livros assim que valem muito a pena. Valem muito a pena. Tá na lista. Letícia, deixa eu anotar teu WhatsApp, depois você me passa esses nomes, por favor. Qual que é? O teu é 21? Nós estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo. Então não. A gente está aqui no... O Fábio tem o meu WhatsApp. Isso, aí você me manda obrigada. Mas nessa linha, né, do Desjure é interessante que ele não é só a questão, né, do adoecimento no trabalho, ele começa a pesquisar por que algumas pessoas não adoecem, né? O que tem no psiquismo dessas pessoas que não adoecem e diferenciam. Então, o trabalho dele é muito interessante. Como que transforma o sofrimento em trabalho, né? Assim, isso quando eu vou conversar com as empresas, né? Porque assim, vim do mundo corporativo, né? E aí eu vou, de vez em quando, o pessoal me chama para ir falar sobre saúde mental hardcore. Eu falo, cara, eu não vou falar sobre caminhando e cantando, seguindo a canção, não. Assim, primeira frase é trabalhar é sofrimento. Que, assim, o encontro com o trabalho, né? Com o real do trabalho, é sofrimento. O que a gente faz com isso depois, assim, está ligado com outras questões subjetivas, mas o primeiro encontro, assim, é uma questão de sofrimento, né? E aí, assim, isso é uma visão literalmente psicodinâmica do trabalho que faz uma inversão e traz uma contribuição fantástica para o mundo. Vanessa traz uma contribuição fantástica assim, para o mundo do trabalho, né? Um negócio que... Assim, total. E todo o trabalho que ele fez com a France Telecom e com a Renault, né? Assim, depois da sequência de suicídios que teve no início dos anos 2000, nas 2 empresas, né? Aqui na França, recentemente a Renault foi, depois de todas as apelações, a Renault ela foi condenada pelo suicídio de um engenheiro, né, de um dos engenheiros lá, né, assim, que a organização do trabalho imposta naquela ocasião foi o que foi preponderante para o evento do suicídio, né? Então, assim, é muito legal, o percurso dele é incrível. Vamos ler esse texto hoje, que, né, acaba falando um pouquinho do trabalho. Eu acho que ele está dialogando com o social aqui nesse texto de uma maneira bem clara também, né? Nunca deixou de fazer. Eu acho que no Le Corps d'Abord isso aparece. Então, assim, parece que é algo da obra dele que eu quero ler mais. Enfim, é muito interessante pensar no percurso dele, assim, da psicologia do trabalho, a teoria da sedução generalizada, não apenas a psicanálise, né? Tipo, essa aproximação com Laplanche. Então, bem, bem legal. Bom, vamos tentar, então, pensar a partir desse... né, a gente já leu alguma coisa dele, né, autores falando dele aqui no Seminário Clínico. Então, vocês lembram acidentes da sedução, né? O termo que ele vai usar, né, para falar do traumático, e vai apresentar uma ideia que eu achei genial também, assim, de uma submissão que não é exatamente uma submissão masoquista, é algo maior do que isso, ou mais grave, ou diferente, né? Eu quero tentar apresentar essa ideia dele, né, para pensar nessa genealogia do supereu. Então, um tipo de sujeição muito violenta, né, mas que não é exatamente um masoquismo. Vamos tentar acompanhar o argumento dele, né? Então, vou lendo aqui algumas partes que eu grifei, e aí vocês me interrompam também a partir do que vocês leram e tal, para a gente pensar.
Então, pensando aqui no super-eu, né, enquanto uma instância responsável por estabelecer limites às pulsões, também como uma instância pulsional. Então, essa instância, sempre é bom lembrar, ambivalente, né, no certo sentido, ela tem uma valência dupla, ela serve para conter as coisas, mas, desde Lacan, principalmente, né, fica muito evidente que o que a gente tem estudado sobre o super-eu é também essa instância pulsional, de ataque, né, que violenta, que agride, né, que é sujeita, que é cruel, né? No Lacan isso fica muito evidenciado, né? Já aparecia no Freud, mas eu acho que o Lacan realmente, né, evidenciou muito essa teoria, além da Melanie Klein, né, que já tinha, né, falado bastante do super-eu arcaico, né, desse super-eu violento, cruel, etc. Tá? Então, ele está lembrando disso, né, pela importância que o super-eu vai ter na teoria da sedução generalizada, e aí ele até cita a Marta Rezende Cardoso, a professora Marta, professora da UFRJ, que fez o doutorado com Laplanche sobre o super-eu, né? É a tese de doutorado dela. Vocês sabem, o Laplanche tem uma formulação, né, sobre o super-eu, associando o superego ao polo, por assim dizer, psicótico, aos enclaves psicóticos que todos nós temos, né? Então, assim, é essa parte mais violenta, mais imposta, né, como uma injunção mesmo, né, que provavelmente tem a ver com essas injunções, por exemplo, do corpo, do dentro do fora, do certo do errado, do prazer do desprazer, né? É isso que o super-eu organiza, como o Desjur está dizendo, para o bem e para o mal. Ele organiza para deixar as coisas, né, separadas, por assim dizer, o que é bom, o que é ruim, o que eu dou conta, o que eu não dou, mas também, com frequência, ele passa da medida, né? E exige demais, né? Sendo a culpa, no campo da neurose, a principal consequência desse excesso do super-eu, né? A culpa, a vergonha, né? A inibição, enfim, são funções, né? São consequências, né, desses excessos superegóicos que a gente vai ver na clínica da neurose, né? O sujeito culpado por alguma coisa que ele nem fez, só pensou em fazer, né? Tá ali, né, muito levemente desejando, né? E ele já está culpado e se machucando por isso. Não, isso é consequência dessa formação do super-eu, né? O que ele quer apontar aqui é que no super-eu tem um polo mais obscuro, essa reivindicação pulsional do super-eu, cujos aspectos sexuais desligados agridem o eu. A Marta, ela está citando a Marta, né, parece, vai falar que a formação do super-eu não parece ter uma natureza identificatória. Isso conduz à ideia de que o super-eu seria formado a partir de mensagens comprometidas provenientes do adulto, principalmente aquelas que resistem à tradução. São os enclaves psicóticos, né? Então, a gente já está vendo aqui a teoria da sedução algumas vezes, né? A gente está retomando esses aspectos. As mensagens inevitáveis que os adultos endereçam para a criança, a maior parte delas, quando tudo corre bem, vai ser traduzida. Os restos não traduzidos vão se tornar uma parte, o inconsciente, objeto fonte da pulsão, que ataca o eu, e ainda algumas partes não traduzidas se tornam parte aí do super-eu, né? A sensação é que essas mensagens que vão formar o super-eu são as mensagens que têm a ver com a moral. É isso que o Freud está apontando na obra dele como um todo. É a palavra do pai, né? É a voz do pai, são as regras sociais, etc. Então, pensar aqui em mensagens que já vêm comprometidas com injunções que são injunções para dificultar a tradução.
é porque é assim porque tem que ser desse jeito, né? Então, essa coisa meio kantiana, né? O Laplanche vai falar disso, né? Assim, trazer o Kant como, de novo, né? Como Lacan trouxe também, né? Como referência nesse sentido. A lei, né, que diz é porque deve ser assim, tá? Então, esse elemento que no campo da lei fica representado por esse é assim porque é assim, né? É quando o pai ou a mãe fala, né? É assim porque é sim, é sim porque sim, né? Ou é não porque não, né? Então, esse limite, né, que muitas vezes a criança, o adolescente faz o pai chegar, mas que a moral gira em torno um pouco disso, né? Tem alguma coisa que vai circular em torno desse é não porque é não, né? Não tem porquê aqui, tá? Enfim, ele vai trazer um fragmento, e aí começar a pensar nessa coisa da sujeição, né? Para a gente tentar diferenciar um pouquinho o que é sujeição, obediência, submissão. Então, ele não está falando aqui de obediência. Então, né, os matizes aqui, sempre pensando num contínuo, né? Ele não vai falar aqui de obediência que tem a ver com esse superior que organiza as coisas, que torna as coisas, né, mais tranquilas, que torna as coisas mais previsíveis, né? Não tá falando disso, né? Ele está falando de uma sujeição que não passa por um ato de pensamento, tampouco por uma interpretação, uma compreensão intersubjetiva. Eu grifei aqui na nota de rodapé que ele diz: a sujeição remete à noção de assujeitamento da criança pelo adulto. Assujeitamento que passa pelo uso da violência exercida diretamente pelo adulto sobre o corpo da criança, com o objetivo de obter sua capitulação e sua submissão à vontade de um outro. A submissão em questão não é voluntária, mas ela é imposta através da força. Então, está falando aqui de alguma coisa diferente, né? Assim, da identificação com o agressor, da submissão, do desejo de reconhecimento, da operação masoquista, que tem a ver com a criança obedecer ao adulto, querer fazer aquilo que o adulto quer que ele faça, etc. Não é isso, tá? É alguma coisa que tem a ver com isso aqui que ele está anotando, né? A abolição da vontade, do desejo, do afeto. Então, o sujeito assujeitado mesmo, né? Ele fica aí abúlico, né? E aí ele fala dessa senhora Subdu, não sei se é assim que lê o nome dessa senhora, Subdu, parece que sim, mas é essa servidão, né? Uma senhora que fala, né? Cuja história fala dessa servidão que beira a subserviência, né? Ele não vai falar muito da história clínica dela, mas é isso, né? Ela pode ter um desempenho profissional excepcional, né? Mas quase não consegue se dedicar a um projeto pessoal. Então, sempre dedicada ao outro, sempre dedicada ao trabalho, sempre dedicada àquilo que o outro deseja, o outro está pedindo, né? Fábio, oi. Caberia que a gente falar que a obediência teria mais ligação com o respeito, né? E essa submissão ao medo? Gosto disso. Como o Dejur está falando aqui, assim, que nem é pensado, mas eu iria nessa direção que você está propondo, Marilúcia, também. É o pavor, o medo, a desorganização. Se eu não fizer, alguma coisa desorganiza, né? Pensem, o que eu vou criticar aqui no texto, assim, é porque ele tenta desarticular com o masoquismo, mas eu gosto de aproximar, assim, disso que o Ben Rosenberg fala do masoquismo mortífero. Mas pense nessas pessoas, né, assim, que, tipo, querem servir e quando não servem, se desorganizam completamente. Entende? Né? Então, eu vou nessa direção também que você está colocando, tá? Mas é isso que ele está querendo apontar, que tem uma diferença, né? Assim, não é uma servidão voluntária. Então, vamos tentar separar. Oi.
Desculpe, você não está falando que não é o masoquismo guardião da vida Isso, necessário para a gente suportar um certo isso. grau de limite, de renúncia, de frustração. Não, Aham. é de outra ordem, é da Isso, ordem da exato. tirania, do imperativo, né? Eu grifaria isso aqui, ó, é acompanhada por um apagamento do eu, entendeu? Porque, assim, quando a gente trabalha, né, o masoquismo guardião da vida, né, a gente trabalha, a gente ajuda o outro, a gente, né, nossa profissão é muito, né, repleta disso, né, assim, o psicólogo, o psicanalista que tá ali meio que pelo outro, para acolher o outro também, enfim, não tem esse apagamento do eu, né? Tipo, a gente cobra, a gente, né, tem ganhos narcísicos, a gente faz questão de manter, né, a diferenciação no trabalho. Mas nesses casos, onde a servidão vai ficar muito esquisito, né, assim, é isso, é para aí que ele está querendo apontar. Então, tipo assim, para ela não faz nada, ela não tem um projeto pessoal. Mas quando é para o outro, né, aparece essa coisa absurda, assujeitada mesmo, tá? Então, ele só mencionou rapidamente o caso, né? Imagino que tipo de caso que possa ser, tá? Aí vai trazer outro caso, fragmento 2, né? O medo provocado pela violência, pelo ódio do pai, né? Que espancava ele, né? Assim, espancava esse paciente. Na tópica, eu superei o exército à tirania de forma tão permanente que não se encontra vestígio de seu principal derivado sintomático, a necessidade de punição. De fato, não, eu queria ler essa outra passagem aqui, quer ver? Olha só, a vontade do paciente foi, antes, radicalmente transformada pela sujeição em desejo de servir. Trata-se de uma verdadeira transformação. A sujeição transformaria completamente o amor próprio em expectativa de reconhecimento pelo outro. Nesse caso, seria uma transformação do desejo de viver para si em uma demanda pelo direito de viver para o outro, né? É uma forma específica da patologia do reconhecimento. Então, o que ele está querendo descrever é isso, né? Na ausência desse reconhecimento indissociável da servidão, né? O eu se extingue, né? Ele vai se extinguir aí na abulia, atimornia, anedonia. Atimornia, eu não conhecia essa palavra, é o déficit de impulsos. Atimornia, tá? Então, abulia, falta de vontade, né? Falta de desejo, falta de impulso, né? Então, o eu vai se extinguindo, só aparece para servir o outro, para ter a expectativa de ser reconhecido pelo outro, tá? Tá falando dessa patologia. Fábio, Diga. por que você disse que é diferente do... Em que ele diferencia tudo isso da identificação com o agressor? Pois é, ele vai falar um pouquinho adiante, eu vou chegar lá, porque ele vai querer tentar fazer algumas diferenciações, e é isso que eu achei interessante no texto, entre masoquismo, identificação com o agressor, né? Como é que a gente faz essas diferenciações desse fenômeno clínico que ele está querendo destacar? A formação de um super-eu ultra-tirânico, clivado, porque aqui ele está conversando, né, com essa ideia dele do inconsciente amencial, né, o super-eu aqui como parte desse inconsciente amencial, né, como está muito próximo dessa coisa assim que está muito clivado e a única resposta que o eu oferece a esse inconsciente amencial, esses ataques, né, ultraviolentos, é essa sujeição, tá? Mas vou chegar lá, vou tentar diferenciar. O que eu bom, penso obrigada. do masoquismo, a identificação com o agressor, né? Então, a violência do adulto, acho que esse é um elemento importante na TSG, que ele destaca bem. A violência do adulto torna a mensagem simultaneamente super excitante e intraduzível para a criança. Sedimenta-se assim uma mensagem radicalmente não traduzida, que topicamente toma
o lugar no inconsciente amencial e adquire uma textura em que medo e ódio compõem uma mistura formada a partir do medo experienciado pela criança e do ódio do adulto contra o corpo dessa. Aqui eu achei, assim, didático, super preciso, né, assim, como que aparece o negócio. É isso, a gente está falando de situações onde você tem uma violência muito grande, né, espancamento, né, muita humilhação, né, muita negligência, provavelmente, né, e essa mistura se articula, né, o medo, né, por parte da criança e o ódio, né, sentido pelo adulto, né. Então, duas moções pulsionais, né, essas moções pulsionais adquirem duas formas. Primeiro, o desejo como vontade de servir, que ele está falando, o eu aparece como se os seus interesses fossem extintos, né? E um desejo que se transformou inteiramente, sob efeito da sujeição, em vontade de servir, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, segunda forma, né, de responder a essa situação de ultraviolência, né? Os interesses do eu se restabelecem, um desejo de ser amado pelo adulto, a esperança de seduzi-lo, para conquistar a autoestima, né? Então, essas moções pulsionais passam pela mobilização do corpo no agir expressivo da sedução, né? Imagino aqui né, esse sujeito que vive pelo reconhecimento do outro, né? Que quer o tempo todo, né? Precisa ser reconhecido, tá? Mas no sentido de estar muito mobilizado por isso, né? De seduzir o outro, tá ali o tempo todo, né? Assim, convocado para né, eu tenho que saber mesmo se o outro me ama, se o outro me reconhece, se eu sou reconhecido pelo outro, né? Encravados no inconsciente amencial, o medo se transforma em medo de si mesmo, e o ódio do adulto à criança se transforma em ódio a si mesmo. Será que eu sou bom? Será que, né, o outro vai gostar de mim? Será que eu estou fazendo o suficiente? E aí ele começa a apontar para uma saída criminosa que pode acontecer. E aí que eu acho que começa a aparecer, Luiz, assim, essa questão com a identificação com o agressor, sabe? Por exemplo, quando ele fala nessas passagens ao ato aqui. A passagem ao ato é frequentemente desencadeada contra uma pessoa indefesa e vulnerável, estupro pedófilo, estupro ou assassinato de uma mulher, né? Como a gente verifica em homens violentos que espancam, violentam, matam suas esposas, matam suas parceiras, né? Então, é como se essas cenas, né, de ultraviolência na passagem ao ato invertesse a situação originária, né? Ali onde o eu tinha sido violentado, né, a criança violentada, ele inverte e escolhe, né, o outro, né, para agredir, né? Você pode voltar um pouquinho? Quando você falou daquele medo, passa a ser o medo de si mesmo? Sim, aham. Tá, eu entendi que o ódio do adulto à criança se transforma em ódio de si mesmo. Uhum. Me ajuda a entender esse medo se transforma em medo de si mesmo. Sim, eu acho que no sentido de o que eu posso fazer para o outro me desejar? É essa sensação, assim, de que... Deixa eu ver se ele fala alguma coisa além aqui. O agir expressivo da sedução mobilizado pelo eu, para além do adulto violento durante a infância, desencadeia-se em ameaças de represálias oriundas, dessa vez do supereu, o qual, em última análise, nada mais é que esses entraves psicóticos depositados no inconsciente amencial. Eu entendi da seguinte forma, Letícia: eu tenho medo do que eu posso fazer para o outro me agredir. Eu tenho medo do que eu sou e disso, de alguma maneira, mobilizar o ódio
Acaba com o agir expressivo, né? Ou seja, assim, eu não vou brincar mais porque eu não sei se é a minha brincadeira que está excitando o outro, não sei se o outro está me violenta. Então eu começo a ter medo do que o Winnicott chamaria de gesto espontâneo, né? Gesto que é tão necessário. Tá. Isso, tô com medo. Então o agir criativo desaparece porque eu tenho medo do que eu sou e tenho ódio do que eu sou também, porque, mais uma vez, pensando na identificação com o agressor, né? É o que eu sou que está fazendo com que esse adulto me agrida. É o que eu sou. Não é nem o que eu estou fazendo. Né? O ódio tinha ido, o medo é que... E aí eu tenho medo, né? Do que eu posso fazer, assim. Eu tenho medo disso. Um pouco pela identificação com o agressor mesmo, né? Assim, o que eu faço, né? Que faz esse cara... E aí ele fala de um... De certa forma, né, Fábio, tem um quê de onipotência, né? Porque ainda que tenha toda essa questão envolvida, eu acho que o fato de eu que sou a vítima, gerar, né, ter esse poder de gerar esse impulso do agressor sobre mim, Sim. É uma fantasia ainda muito onipotente e talvez uma forma de lidar com a situação, porque o contrário seria a total inação, a total perda, né, do controle ali da situação, ainda que muito caótica. Tudo a ver. E não por acaso, né, você está citando a onipotência aí, o que vem depois, que ele acaba falando desses assassinatos, dos caras, dos terroristas e tal, demonstra exatamente essa passagem ao ato onipotente, né? O cara que vai assassinar 8 vereadores em Nanterre, esse caso aqui que ele vai citar, né? É exatamente isso. Olha o que ele fala. Mãe, eu deveria estar morto há muito tempo. Eu não sei fazer nada na vida, nem mesmo morrer sem machucar alguém. Eu me rendi há muito tempo, eu queria amar, aprender a trabalhar, aprender a lutar por pessoas e coisas que amo. Eu queria ser livre, mas tenho uma mentalidade de escravo, de fraco. Eu me sinto tão sujo durante anos, desde sempre, nunca vivi, né? E aí vai. Então, mais adiante, ele fala desse assassino, né? Um tratamento ineficaz. Aí ele vai te citando vários casos aqui, pelo que eu me lembro, né? E nessa linha, Fábio, será que a gente pode pensar, então, né, até nisso que a Vanessa está apontando, será que a gente pode pensar na coisa como é, até da delinquência, né, que o Winnicott fala, que a delinquência juvenil é um pedido de socorro, quer dizer, são os últimos recursos, né, que o sujeito traz até na linha de me salve, preste atenção em mim. E só para completar, tudo isso que você está falando me lembra esse encontro que o Dejur teve ao vivo com a gente no SEDES, ele traz um caso exatamente de um paciente dele, terrorista, que virou um super ativista, com uma relação péssima familiar com o pai, principalmente, e ele marca exatamente isso, que não era uma identificação agressora, que não deu tempo dele desenvolver tudo isso que ele está trazendo agora nesse texto que você está marcando. Perfeito. Tem diferença, né? Eu acho, assim, mais uma vez, vamos pensar nos grandes contínuos, né, que sempre me interessam. Aquilo que o Winnicott vai chamar de a tendência antissocial, né, enquanto pedido de esperança e tal, e isso aqui que eu acho que é a continuidade desse grande contínuo do que é a violência, né, para a psicanálise, né? Num certo sentido, é repetição daquilo que eu vivi, né, passivamente, aí eu repito, invertendo a polaridade, né? Mas, no fundo, se a gente, né, seguir o Winnicott, ainda eu preciso de contenção. Nesse caso aqui, por exemplo, ele fala explicitamente, né?
o assassino que eu acho que assassinou a mulher, né? Olha só, naquela noite eu não conseguia controlar os impulsos. Eles se manifestavam em cada etapa dolorosa de uma existência normal. Aos 12, quando seus pais divorciam. Aos 16, quando sua ex-namorada anuncia que está grávida e deve fazer um aborto. Aos 18, quando desistiu de ser bombeiro. Nesses momentos, ele diz: ódio, raiva, fúria me invadem. Ele tem dificuldade para respirar, visão embaçada, diminuição do campo de visão. Então, ele soca as paredes, corta o corpo, a mutilação o alivia. São os mesmos impulsos que me levaram a matar, mas, no início, consegui evacuá-los através das escarificações. Isso me permitia recuperar o controle e eu me sentia melhor. Me coloque na cadeia, que é aquilo que o Winnicott fala várias vezes também, né? Tipo, é o abraço da família... buscar na sociedade as 4 paredes que não teve em casa. Essa é a frase que o Winnicott Exatamente. Então, assim, tá tentando apontar aqui, né? Que mais? Eu quero chegar De fato, a experiência de transmutação da sujeição em gozo triunfal atua em seguida como uma bacia de atração para o supereu, que depois de ter exigido do eu, durante a infância, que se submetesse à necessidade compulsiva de punição, agora o impele à passagem ao ato violento contra a vítima. O gozo é a encruzilhada de onde parte o risco de reincidência, um problema temível para os magistrados designados sob o termo de periculosidade, né? Então, está aqui esse tipo de passagem aqui que me faz, mais uma vez, associar fortemente isso que o Desjur tá falando com masoquismo, sadismo, né? Não tirar isso aqui do campo do sexual, tá? E aí chegamos na identificação com o agressor, que ele cita a Anna Freud, né? Que foi a primeira, né? Junto com o Ferenczi, muito rapidamente, né? No texto sobre confusão de língua, a falar sobre identificação com o agressor. Ele vai fazer a seguinte distinção. Segundo ela, essa identificação constituiria uma etapa preliminar à formação do supereu. E a identificação com o adulto violento se daria anteriormente, a um segundo tempo, em que a agressão estaria voltada para o interior, no movimento de interiorização de toda a relação agressor-agredido. Deixa eu ver aqui a distinção que ele quer colocar. O processo descrito por Anna Freud situa-se, portanto, no extremo oposto da genealogia que eu tentei traçar, no qual é precisamente a submissão que precede a passagem à violência. Poderíamos também considerar a identificação do agressor com a vítima que desencadeia sua crueldade. Se, de fato, há uma grande possibilidade que o agressor reconheça em sua vítima a criança que ele foi um dia, submetida à violência do adulto, não podemos falar em identificação. Isso eu não entendi, gente. Entendeu? Olha, se há uma grande possibilidade que o agressor reconheça na vítima a criança que ele foi, né, submetida à violência do adulto, não podemos falar em identificação? Deveríamos antes pensar em uma identificação com o agressor ou uma imitação do agressor. Não entendi. Então, eu acho que a gente está falando de identificação com o agressor, né? Está falando dessa repetição efetiva que a criança que foi abusada, agredida, vai se tornar um adulto que vai agredir outras pessoas, repetindo, porque está identificado, né? Imitando, num certo sentido, claro, mas porque está identificado com o agressor. Então, não entendi, assim, por que ele está tentando se diferenciar. Ele vai, inclusive, citar o Ferenczi aqui, né? Mas eu acho que ele está se diferenciando da Anna Freud. Ela fala da identificação com a vítima. Ela fala da identificação com a vítima? Eu acho que ela... Eu acho que, assim, ele fala que ela se coloca justamente no extremo oposto do que ele está falando. Tá. Que aí a criança interioriza isso e passa a ter uma identificação com vítimas. Ele fala,
E aí, bom, pelo menos foi isso, agora colocando o teu questionamento, foi isso que eu relendo aqui o trecho, pelo menos foi o que eu entendi. Não podemos falar de identificação com a vítima. E aí sim, aí ele volta, sobe mais, sobe, isso, continua passando. Aí ele fala, deveríamos antes pensar em uma identificação com o agressor ou uma imitação do agressor. Tá vendo que ele fala, se de fato há a probabilidade de que o agressor reconheça em sua vítima a criança que ele foi um dia submetida à violência do adulto, não podemos falar em identificação, que é a identificação que ele cita anteriormente, que é a identificação em Ana Freud. A identificação com a vítima. Eu acho que foi a sequência que ele sequência colocou. lógica do texto. Tá vendo? Freud situa-se, portanto, no extremo oposto da genealogia que eu tentei traçar, né? Isso. Que ela joga justamente para o oposto. Na qual é precisamente a submissão que precede a passagem à violência. Exatamente isso. A submissão seria a identificação com a vítima. Isso. E não com o agressor. É isso que eu estou entendendo. Submissão pensando em passividade no lugar da criança, né? Isso, tá. Não, então tudo bem. Então, eu que não tinha entendido a leitura da Ana Freud, que é um texto, aliás, que eu tenho, assim, não li, e eu queria ler esse texto. Está lá nos mecanismos de defesa do eu, né, provavelmente, como que ela pensa a identificação com o agressor, mas se for por essa vertente, né, eu identifico com a criança, com esse lugar, eu estou identificado com esse lugar, né, e não, né, identificada com o adulto. Porque com o Ferenczi, né, a famosa passagem dele aqui na Confusão de Língua, né, quer ver? Eu acho aí que ele usa o Ferenczi para assim, referendar a posição dele? Referendar a posição dele. Eu acho que aí então, ele traz. Eu acho que é assim que ele faz. Pelo menos assim que eu entendi lendo, né? Não, aí beleza, aí faz sentido. Porque o Ferenczi, vocês lembram, no Confusão de Línguas, ele está dizendo, contudo, quando esse medo, né, da criança com relação ao adulto atinge seu ápice, ele as obriga a submeter-se automaticamente à vontade do agressor, a adivinhar o menor dos seus desejos, a obedecer, esquecendo-se completamente de si mesmo, a identificar-se totalmente com o agressor. Então, essa famosa passagem do Ferenczi, né, onde a gente tem claramente, né, a identificação com o agressor como uma medida defensiva, assim, no limite da tragédia, né? Tipo, a criança está no ápice do medo, do pavor, né? E aí ela faz uma clivagem. Tipo, eu vou atender o agressor, eu vou adivinhar o que ele quer, eu vou antecipar o desejo dele, eu vou saber tudo que ele, né, quer para eu me antecipar, para eu parar de ser violentado, parar de ser agredido, tá? É essa a ideia do Ferenczi, né? Ele usa uma metáfora no diário clínico, né? Assim, o passarinho ou o rato, né, diante da cobra, né, que fica, né, parado diante do bote que vai vir. Tipo, ele paralisa, né, e vai lá e se entrega. E quase que ele joga. Ele para de fugir, é uma passagem que está naquele texto da passividade, que o pássaro, reflexões sobre o prazer da passividade, que é justamente a inversão da posição subjetiva, que eu não estou mais fugindo, eu agora sou senhor do meu destino e definitivamente me entrego e me mato. Assim, é um momento ali da inversão da posição subjetiva, de passividade e de atividade, que o pássaro se joga no bico da águia e eu que me mato. Isso, né? Que é o que eu acho que o Laplan chama de masoquismo originário. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele vai tentar descolar isso aqui do masoquismo, né? Mas eu acho que a gente está falando aqui do masoquismo originário, né? Assim, que é uma posição terrível, quando o eu só consegue existir mesmo e sentir que está existindo quando ele, de alguma maneira, tem prazer, mesmo que muito ambivalente, né, mesmo com muita dor, com muito desprazer junto, em servir o outro, em ser objeto do outro, em estar submisso ao outro, né? É esse o masoquismo originário, não sei, para mim, né, minha leitura desse conceito do Laplanche.
vai falar nesses casos, né, de terroristas e tal, que ele não encontra o sentimento de culpa por parte do adulto nesses casos, né, dos homens violentos, dos terroristas, dos abusadores, diferentemente do Ferencz, que, né, fala, né, de alguns casos. Talvez a gente possa pensar aqui em matizes, né, gente, assim, é muito provável que haja pessoas sem sentimento de culpa, né? Eu acho, teoricamente, clinicamente possível, né? Tipo, o super-eu, ele é histórico, é uma instância histórica, então não tem necessariamente que formar a culpa, né? Mas o Ferencz estava descrevendo, claro, né, o adulto, aquele adulto clássico do abuso, né? Assim, não conta para sua mãe, né? Não conta para ninguém, né? O cara que tinha vergonha do que estava fazendo, que estava culpado, que estava meio ambivalente. Eu acho que o paradigma do abuso para o Ferencz tem esse elemento da culpa, tem um adulto que a criança confia, né? Ou que deveria confiar, etc. Então, mas claro, o Desjur está apontando para outros casos onde acho absolutamente possível, né, o sentimento de culpa nem esteja presente, né? E aí ele começa a falar dos caras que são, assim, assujeitados, e aí vai falar do terrorista e tal, que ele está tentando diferenciar mais ainda. Tipo, olha, é mais do que identificação com o agressor, é mais do que o masoquismo, é essa sujeição que ele está tentando apontar para a gente, que tem a ver com esse superego amencial. Então, a passagem da submissão ao outro adulto, a violência punitiva infligida a uma vítima indefesa, seria mediada pela intervenção de um líder. Então, essa é a configuração aqui do terrorista, né? Da violência religiosa, algumas vezes, né? Tem esse padrinho aqui que, de alguma maneira, autoriza, né? A maioria daqueles que passam pela sujeição à violência punitiva o fizeram mediante a sujeição a um líder, um condutor, um chefe de gangue, que exerce sua dominação sobre um grupo de jovens que provavelmente foram todos, na infância, vítimas da violência do adulto. Esse é o paradoxo do assassino. Ele comete violência por sujeição, mata por sujeição, né? Então, é como se a gente estivesse sempre no campo de assujeitados, né? Assim, no fundo, a gente está falando de respostas à sujeição, respostas a uma passividade originária muito violenta, cuja defesa, né, contra essa passividade originária, eu me coloco em violência. Então, eu faço a violência, e aí, por isso, a minha sensação de que eu me identifico, né, agora com o agressor, né, num certo sentido, dizendo, né, bom, não sou eu que sou assassinado, não sou eu que sou estuprado, não sou eu que sou violentado, é o outro, né? Não se trata da identificação com o líder, mas sujeição ao líder, é isso que ele está querendo. Que é o prazer da instrumentalidade, né? Isso, ser instrumento do outro. Isso aí é a tese do Contardo, né? Que é o prazer da instrumentalidade. São as montagens que ele fala que não são sujeitos perversos, né? No sentido da... Porque o Caligaris, ele tem o pensamento dele, a epistemologia dele é da psicanálise lacaniana. Então, ele é muito estrutural, assim. Só que não é o sujeito perverso, mas é o sujeito neurótico que faz montagens perversas. Perfeito. E esse seria a montagem, a perversão. Né? Na verdade, não existe o sentimento de culpa, porque não existe também o prazer em matar. Na verdade, existe o prazer em ser sujeito a um líder, estar sujeito a um líder, estar sujeito, e aí sim, o prazer é executar a ordem, e qualquer que seja a ordem. Perfeito, perfeito. Está sujeitado ali, né? Eu, particularmente, tenho dificuldade de tirar a identificação do jogo, né? Não sei se é possível, gente, assim, minha sensação, tá? A partir do livro do Paulo César, um livro que eu recomendo muito, O Problema da Identificação em Freud, né? É um livro lindo, lindo, assim, muito importante. Tem um vídeo meu sobre esse livro, e no vídeo tem um link do PDF desse livro, que já está esgotado há muito tempo,
Então, um livro que eu recomendo muito é a tese de doutorado do Paulo, né, que ele fez com Laplanche, né? E nesse livro eu fiquei muito convencido, assim, de que se tem vínculo, se tem relação amorosa, se tem narcisismo, tem identificação. É o que sustenta o narcisismo, é o que sustenta qualquer operação do eu, qualquer vinculação libidinal, né? Eu faço um desenho, né, na aula sempre de um triângulo com 3 vértices. O eu, a identificação e a relação libidinal. E sempre insisto, né, para os meus alunos, assim, não separem esses vértices em hipótese nenhuma. Se tem eu, tem relação libidinal. Se tem relação libidinal, tem identificação. Tá? Esses 3 vértices estão sempre presentes, sempre juntinhos, né, nunca separados. Eu entendo o que o De Jur está querendo apontar, né? Tipo, a sujeição, ela se sobrepõe, né? Assim, é como se, de novo, ele está lendo muito bem o Ferenczi aqui nesse texto. Desde o Cordabor, ele está pensando mesmo a clivagem também, junto com o Ferenczi. Por isso que falar em identificação, realmente, assim, é uma coisa meio... ele está querendo distanciar um pouco essas coisas para dizer, olha, não tem essa sensação de que o eu está ali, né, se compondo com o outro, interagindo com o outro. É um apagamento do eu. Né, o que a Letícia lembrou, eu sou um instrumento. Não, né? Seria uma identificação anterior? E aí, essa identificação, que assim, quando ele fala, não se trata de uma identificação com o líder, mas uma sujeição ao líder. Ou seja, houve uma identificação anterior com o agressor de tempos. Né? Claro. E esse líder, ele reedita isso, só que, na verdade, tem ali, com aquele líder, não necessariamente é uma identificação, porque esse líder pode mudar. Sim. E aí eu preciso de uma liderança para estar sujeito a, mas a identificação aconteceu numa etapa anterior. Assim que eu, como advogada do De Jur, como sempre, né? Eu estou aqui para isso, na verdade. Mas eu tô... Boa! Eu imagino que assim, não se trata de não ter identificação com ninguém. Eu acho que ele está falando com aquele líder específico, né? Assim, pois eu acho impossível, entendeu? Impossível. Não é só uma reedição ali, como se fosse uma transferência? O que é identificação. Transferência é identificação, não tem jeito. A identificação está presente. Não tem como. Eu acho que tem uma coisa assim... Não é uma coisa muito mais, digamos assim, muito mais fluida em termos de objeto do que uma identificação? Não. Estou pensando nisso que ele está falando, inclusive, os terroristas, as gangues. Tem muita identificação, gente. A linguagem, sabe? Os gestos de reconhecimento... né, eu vou fazer para ser reconhecido pelo cara, né, do grupo, né, e vou imitar, e tem identificação no sentido quase que da imitação também, né, de andar junto, falar igual. Então, eu acho que... Desculpe, agora, termina. O que ele está dizendo aqui no final do parágrafo, eu acho que é para isso que a gente tem que apontar mesmo, assim, que eu acho que é o ponto dele. Olha só, ao cometer um estupro infantil, ao estripar a sua própria mulher, o assassino não se identifica nem com o líder, nem com outro adulto, nem tampouco com Deus. Ele goza do sentimento de estar vivo. E se fosse absolutamente necessário encontrar um lugar para identificação nessa genealogia da compulsão violenta, seria a identificação do eu com o super-eu. Nada além disso. Aqui eu acho que ele está exagerando, entendeu? Eu acho que está exagerando o argumento, né? Olha, a identificação do eu com o super-eu. Mas, no fundo, isso é sempre identificação com o objeto, com elementos dessa relação violenta que ele sofreu, né? Com um pai violento lá, que bateu, que espancou, etc. Então, assim, eu sou bem freudiano nisso, lendo Freud lá, na Psicologia das Massas, que
Se a gente está falando de funcionamento egóico, estamos falando de libido identificatório. Mas e o superior para Laplanche, né? Na leitura de Laplanche, não são reminiscências desses enclaves ou enclaves, né? Enclaves psicóticos, né? Que é justamente essas mensagens que vieram ali meio tortas ali para não serem traduzidas. Não é isso aqui que ele está dizendo? Ou seja, é uma identificação com esse superior? Sim, é isso que ele está dizendo. Com esse super-eu só tirânico, né? Não é um super-eu que protege, é o super-ego que escraviza, né? E sabe, eu não sei se lembram vocês, eu lembrei muito, né, da Hannah Arendt falando da banalidade do mal, né? Nessa coisa de tudo isso, né? Dessa sujeição ao líder, que parece ter um apagamento do eu. Eu fiz porque me mandaram, né? Eu fiz porque eu tinha que cumprir aquela ordem, né? Mas vocês acham que o Eichmann não tinha identificação com Hitler, gente? Então, aí é que está. Quando você lê o Grupo e o Mal, você já leu o Grupo e o Mal? Não, do Caligari? É a tese do Caligari traduzida. Tá. Que, enfim, ele, assim, ele tem a parte psicanalítica que ele fala do ideal do eu ideal, e toda essa... E justamente, assim, a Elo trouxe maravilhosamente bem, que é justamente a ideia da tese dele vem do livro Banalidade do Mal, da Hannah Arendt. E aí ele tem toda essa construção do ideal do eu, da identificação com o ideal do eu, que seria a identificação com esse super-eu tirânico, né? Que são as reminiscências desse enclave aí. Pois é. Se tem identificação com o super-eu, tem identificação com o objeto. O super-eu são os restos enclavados do objeto, restos sexuais atacantes. O pai, a mãe, objetos reais. Não é o líder. Não. Aí eu acho é aquele desenho do Freud lá. Vocês lembram do desenho do Freud? Essas identificações persistem naquela linha que ele usou. Ele faz aquelas linhazinhas lá com os pontinhos, né? Isso. E o líder aqui. Tem o líder aqui, né? Não sei se vocês estão vendo aí. O líder está aqui branquinho, né? E aí os vários eus aqui se identificando entre si e todos identificados com o líder, que é substituído pelo ideal do eu. O líder, né, faz o papel do ideal do eu ou do super-eu. Ou seja, aqui eu acho que essa tese do Freud é, assim, genial. Tem identificação com o super-eu, mas essa identificação é sustentada, ela é, de alguma maneira, como é que chama? Vicariada, muitas vezes, pela identificação com o líder. E quando a gente vê, né, a minha tese de doutorado, gente, só fazer um parênteses rápido, é sobre o Sargento Getúlio, que é um romance do João Baldo Ribeiro, que conta a história do Sargento Getúlio, né, que é um sargento da polícia de Sergipe, absolutamente tosco, né, ultra violento, que só quer obedecer a ordem, que era obedecer lá o tal do delegado que mandava nele. E ele vai matar e tal, e aí ele passa do ponto, porque começa a matar demais, ele tipo arranca a cabeça do inimigo lá, joga futebol com a cabeça do cara, aí eles começam a perseguir o Sargento Getúlio, né? Enfim, a história é genial, João Baldo realmente assim, escreveu uma obra-prima, recomendo a leitura. Nesse caso, tem uma cena em particular, que eu trabalho lá na tese de doutorado, que o Sargento Getúlio, ele passa uma brilhantina no cabelo, uma substância lá, que é a mesma do deputado a quem ele deve, né, obediência. É esse o ponto. Eichmann certamente se identificava com Hitler, com o general, com a raça ariana, entende? Assim, eu acho que a leitura arendtiana de
uma perfeita neutralização dos afetos, da libido, produzida pela burocracia, a gente tem que opor uma leitura do inconsciente libidinal que está presente. Está presente, continua presente. Mas está presente. Ele vai falar. O prazer é da sugestão. O prazer é da sujeição. E essa sujeição está mantida pelas identificações. Mas será que é maluco a gente pensar que é como se não tivesse, nesses casos, existido introjeção, é quase uma incorporação? É muito maluco pensar assim. Não. Eu gosto de pensar nesses contínuos sempre. Porque nem todo mundo, é o que a Hannah insiste no livro dela também, nem todo mundo se submeteu desse jeito. Então, sim, deve ter história libidinal, e aí eu acho que o psicanalista que lê, né, A Irmã em Jerusalém, ele vai se perguntar por isso. Porra, qual que é a história libidinal do soldado que vai lá para o campo de concentração, quer ir para o campo de concentração para matar, para humilhar? Entendeu? É outra coisa. E qual é a história libidinal do cara que vai para a burocracia para salvar o judeu? Então, mas o cara que quer matar para humilhar, ele era um problema na frente. Exato. O cara que tinha o prazer de dizer, olha, fui lá, matei porque o cara que matou, e aí ele tinha, fim, cumpriu o meu trabalho. Esse era o cara. Isso, é o cara que fez a clivagem. É o cara que fez a clivagem, exatamente. Isso. O cara que vai, porra, eu quero ir lá porque eu quero ir matar. Então a gente está falando de um contínuo, entende? Mais uma vez, estamos falando de um contínuo, onde essas identificações aparecem mais claramente, talvez o prazer sádico apareça mais claramente, né? Onde essas identificações são mais clivadas, aparece mesmo como, tipo, eu sou uma máquina, eu estou cumprindo ordem, né? Não sinto prazer, eu só estou fazendo meu trabalho, né? Eu acho que aparece muito do discurso religioso aqui, inclusive. Eu só estou limpando a cidade, eu só estou limpando o mundo e daí por diante, tá? Não tem essa história, não sei se vocês lembram disso, que ele, quando teve o Maníaco do Parque, aqui em São Paulo, que quando a vítima não resistia, aí ele. Eu não sei exatamente. Ele não matava em alguma circunstância, eu não sei se é quando a vítima resistia ou não, mas tinha uma maluquice assim dessa ordem. Não lembro, né, também. Uma coisa, eu também não, agora não lembro. Sim. Se tivesse que apostar, né? Dá a sensação assim, não resistiu, né? Ficou muito quietinho, não, então não, né? Porque não tem graça, né? Não tem graça. A sensação, né, de realmente assujeitar, humilhar, né? Eu acho que esses elementos sádicos, sexuais, portanto, identificatórios, libidinais, vão estar sempre presentes, mais ou menos clivados, mais ou menos acessíveis, né? Mas eu não dessexualizaria essa cena, assim, jamais, tá? O que mais? Ele fala, né, nesse momento, né, de gozo, né, descompensações psicóticas graves, né, crise aguda, né, o eu vai perder a sua coesão, o sujeito meio que desaparece, né? Então essa cena que é muitas vezes, né, relatada mesmo, né, por pessoas que passam o ato, tipo, eu não estava lá, eu não lembro, não sei o que eu fiz, né? Tem essa experiência mesmo, né, de clivagem grave, né? Mais uma vez a clivagem aqui, né, para falar desses casos. No exército, o sujeito é um assassino, um torturador. No espaço privado, ele é um indivíduo comum, com indiscutível potencial de investimento em uma economia amorosa, erótica. Com essa configuração, aquilo que no superior é oriundo do inconsciente amencial pode exercer seu poder em um setor, na guerra, na tortura, no terrorismo, em que o eu se submete
e funciona em servidão voluntária aos superiores, aos suboficiais, ao padrinho, etc. Ao passo que, em outro setor, o eu opera imune aos ataques do superior. Isso resulta em uma forma estável de normalidade, permitindo restabelecer a calma e a serenidade. Então, eu acho que o de Jure está trabalhando com essa noção de clivagem mesmo, né? Então, o que a gente viu efetivamente, vê reiteradamente, né, nas narrativas sobre o nazismo, sobre a violência estatal, né, a guerra, etc. Ou seja, o cara é monstruoso, né, na guerra, mas ele está ouvindo Bach, e está ouvindo Mozart, e está cuidando super bem da filhinha dele, né, na casa dele. Então, assim... Não falam que o Hitler era... Desculpe, vai lá. Não, isso não é um moralista típico? Um moralista isso é um moralista típico. É um ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Não falam que o Hitler era vegetariano e adorava os animais, né? Exatamente. É tipo isso. Tipo isso. Então, assim, clivagens funcionam, né? Não tem jeito. Então, mas insisto, eu acho que sempre vai estar presente alguma coisa de sexual, de libidinal, identificatório. E aí ele vai terminando o texto falando desse... eu chamo isso, na minha tese, de vias facilitadas, vias sociais facilitadas, né? Porque tem a aliança do eu com forças provenientes da sociedade, né? Que controlam o inconsciente amencial, os encraves psicóticos, e que lhes garantem uma saída sem prejuízo para o eu, né? Mais uma vez, gente, se tem uma aliança do eu com forças provenientes da sociedade, a gente está falando de identificação, a gente está falando... essa é a operação libidinal, né? Aliança, né? Do eu com, né, códigos, com o líder, com religião, etc. Quando a gente fala de aliança, a gente está falando de uma operação psíquica específica que o Freud denominou identificação. Ou seja, tudo isso que a Heloísa também lembrou, que pode estar no contínuo da introjeção, incorporação, né? Toda essa forma de colocar o outro para dentro e constituir as minhas fronteiras narcísicas. Tá? Me constituo o que eu sou a partir dessas operações, cujo modelo fundamental é a incorporação. Tá? E a gente pode pensar, né, que esses encraves psicóticos, nas psicoses compensadas, né, Fábio? Dependendo dos laços que são feitos, às vezes numa parceria, às vezes num trabalho, quer dizer, a coisa fica contida, cria borda, né? Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Esse é um ponto. Aí ele vai falar de uma comparação aqui que eu achei muito engraçada. Aí eu vou fazer uma leitura um pouco decolonial aqui, tá, gente? Porque ele cita a história no Japão e fala lá desse japonês que foi estudar em Paris, né? E aí matou a menina, uma holandesa, e começou a partir a menina em pedaços, né? E come a menina, não é isso? Ele ainda ia comer, necrofilia. Então, assassinato, necrofilia, enfim, caso bizarro, né? E aí, esse cara ele é preso, obviamente, e vai ser deportado. Lá no Japão, ele começa a escrever o livro, tem uma repercussão internacional, vira música, né? Inclusive, Too Much Blood, do Rolling Stones, vira livro, etc., e esse cara sai como celebridade lá no Japão. Gostaria de ser comido, o nome do livro que ele escreve, Paris a Flor, o Paris o Amor, enfim. E aí o de Jure vai falar assim, no Japão tem vias facilitadas culturais que compensaram esse sujeito aí. Esse sujeito não ficou louco mais. A psicose dele se organizou, porque tem uma cultura mangá, uma cultura, né, que vai colocar essa monstruosidade num lugar meio interessante, né? Então ele fala alguma coisa nessa direção, né?
Ok. Nesse caso, veja só. Nesse caso, um conluio entre o inconsciente amencial e o imaginário social japonês. O conluio consiste em reforçar a barreira que separa a parte direita da tópica da clivagem, vocês lembram daquele esquema do de Jure, né? Estabilizando a unidade formada pelo inconsciente amencial e o sistema consciente que o cobre, né? Beleza. Então, no Japão, somente no Japão, né, o Sagawa Issei consegue manter a clivagem graças ao apoio de uma parte considerável da sociedade japonesa. Bom, aqui eu já comecei a achar esquisito, mas ok. Aí, ficou mais esquisito ainda que quando ele fala que, na França, o seu discurso de racionalização, sua frieza, não podem se beneficiar de nenhuma aliança com a ideologia ou o imaginário ocidental. Então, vou me permitir ser decolonial aqui e lembrar aos colegas franceses que eles são colonizadores absolutamente cruéis. Vai na fé. O pessoal da Argélia deve estar... Exatamente. Eu imaginei Derrida lendo isso aqui. Tipo, entendeu? Um argelino lendo isso aqui. Conversar com o pessoal do Senegal. Do Senegal, de Camarões, entendeu? Então, assim, metade da África conheceu o que é efetivamente o poder psicopata do exército francês, né? Isso sem falar na Europa e na história da Europa e o que o exército de Napoleão fez com a Europa, né? Então, assim, né, um francês falar desse discurso de racionalização que não vai se beneficiar, né, dessa coisa gostosa, né, assim, que os mangás japoneses trazem, sinceramente, é muita clivagem. O povo que cortou a cabeça do rei, tá brincando? Exatamente, o país que tornou a Bastilha e a guilhotina, né? Tipo, o nosso maior símbolo, né, revolucionário burguês, né? Tudo que a gente tem que trazer para o Brasil, né? A guilhotina de volta, né? Mas né, assim, e ele fala do Japão, né? Então, assim, a Letícia vai dar um desconto só porque é de jure, né, Letícia? Exato. A gente perdoa porque é um francês, então ama muito. Então, gente, é muito impressionante. Nas conversas, assim, juro, né? Já fui na França muitas vezes, conversei com muita gente, e não circula. Eles não reconhecem a violência colonial no dia a dia, tipo classe média. Quando eu falei assim para um cara que estava varrendo o Panteão, estava ali esperando na escada e tal, e aí eu fui conversar com um varredor, estava ali. Aí ele falou assim, de onde você é? Você é turista? Começamos a conversar. Falei assim, eu sou do Brasil e tal, conversa bem, conversa vai, e aí eu falo para ele assim, uma coisa meio surpreendente, né? Falo assim, você sabia que a maior fronteira da França do mundo é com o Brasil, né? Você sabia disso? Com uma colônia francesa, a Guiana francesa. Quando eu falei avec une colonie, aí ele falou assim, non, pas du tout, colonie non, c'est un département. C'est un territoire d'outre-mer. Outre-mer, um departement. É um departamento. É um departamento que está em outros mares. Outros mares, além mar, entendeu? Colônia não. Olha que coisa, tipo assim, cara, eles negam mesmo. Então, clivagens sociais, o de Jure tem razão, né? Clivagens sociais, operadores sociais ajudam a gente mesmo. Mas é curioso. É curioso, né, gente? Porque o higienismo ele tem uma função aí também, né? Você usa a língua, você usa um termo para adorar a pílula, assim como a gente usa a medicina para justificar um discurso biologizante, para justificar, não, é que isso não é um ser humano, isso é
é um escravo, é um negro. Não, isso não está dentro desse patamar, né? E usar a língua e mudar o nome, não é colônia, é département, é uma forma também, eu acredito, ou pelo menos me soa assim, de fazer esse distanciamento pela cultura, pela língua, pela fala, que é o principal instrumento de colonização ali também, né? Sem dúvida. E a gente tá levando a língua francesa, entendeu? Para o povo, a gente está levando a cultura, então, assim, tem que agradecer. No fundo, né, a gente está levando um pouquinho da França, né, para Camarões. Então, é isso, essas operações sádicas, né, clivadas demais, ultraviolentas, tem sempre esses operadores de racionalização, né, que vão ajudar muito, né? Levando a civilização para os selvagens, né? Isso, total. Incrível como que isso permanece. Então, notinha aqui decolonial ao texto do Dejur, feita essa nota, né, concordo totalmente. Não, faz um manifesto. Manifesto decolonial aqui, né? O Japão também não tem nada, obviamente, tranquilo. Aliás, qual país, né, gente? Qual país tem, né, uma coisa assim tranquila com relação ao social e um tipo de anuência em algum lugar para a violência mais pornográfica que se possa imaginar, entendeu? Falando do Brasil aqui, né, agora sendo decolonial, de fato, falando do Brasil, tipo assim, os nossos pactos de violência são mais que pornográficos. Entendeu? A polícia é um instrumento de apartheid, né? O apartheid que a gente faz, o genocídio, assim, sabe? E não se dá conta, né? Assim, não admite. E não se dá conta que ele também é que ele está no lado dominado entre oprimido e opressor. Sim. Ele é o oprimido também, né? E não se dá conta do que ele é um instrumento, né? Assim, voltando pro... Isso, pensando no Sargento Getúlio. Pensando no Sargento Getúlio. No policial, né? Não é por acaso. Não se dá conta. E isso é de um sofrimento terrível, né? Assim, quando você traz isso... eu tive a oportunidade, muitas vezes, de conversar com policiais que iam lá na unidade do delegado. Assim, pequenas coisinhas que você fala assim, mas sabe aquelas... Você joga para o universo. Sim. Assim, dá uma desestruturada, assim, dá uma desestabilizada, que o cara ou ele refutava, ou eles refutavam logo, não deixava nem entrar, né? Tipo, ou então não saía de perto. Isso aí. Não dão conta. Eu não tenho os números, não sei se você tem esses números, mas assim, é muito provável que a nossa polícia seja uma das polícias que mais adoece e comete suicídio no mundo. Tem um instituto. É muito provável. Se você se interessar pelo tema, tem um instituto chamado IPES, que é um instituto que é ligado, na verdade, que é de professores da UERJ, e faz de pesquisa de saúde mental e questão de suicídio com agentes de segurança no Rio de Janeiro. Me interessa. E, assim, eles têm trabalho, você entra lá no site, IPES, IPPES. IPPES, ok. Me interessa. Interessante. Porque, gente, não tem como não fazer clivagens assim absurdas pelo treinamento que esses caras passam, entendeu? Assim, de ter que atirar na cabeça das pessoas, de ter que, né, fingir, né, que foi perseguição, colocar arma na mão de menino, de criança, né? Enfim, os tiros perdidos, né? Fora essa violência cotidiana que eles têm que fazer, né? Parar os meninos na rua, bater, humilhar, xingar, enfim, não tem como. Se você passou por um mínimo de socialização, o mínimo, né? Assim, teve família razoavelmente ali, foi cuidado. Porra, quando você bate num menino, não adianta, você tá reabrindo a situação originária, né? Então, assim, muitas vezes
Esses meninos, assim, eles também... eu sou de um bairro de periferia aqui de Brasília, aliás, eu vim de um bairro de periferia aqui de Brasília, Fábio, e na escola, né, na rede pública, um dos sonhos dos meninos que estudavam e eram alvos desses policiais era se tornar, né, o próprio policial, né? Já pensando aí no Paulo Freire também. Mas tá aí, eu acho que ele dissocia, né, ele descola disso para não se reconhecer mesmo, porque não se reconhecer é protetivo. Não se reconhecer de alguma forma é não precisar lidar com a verdade das violências que foram sofridas. Exatamente. Aí, de novo, voltamos à identificação com o agressor, não voltamos? No auge do medo. E aí recupera essa passagem do Ferenc, né? No auge do pavor, no auge do horror. Eu quero ser o policial também. Eu também quero bater, né? Mas, no fundo, porra, eu sou uma criança que estou apanhando de um cara porque eu sou preto, entendeu? Uma hora quebra. Então, esses caras ficam deprimidos, eles viram alcoólatras, eles se matam, né? Porque a clivagem não vai funcionar o tempo todo. É muito comum irem para... Tem um dos artigos lá, né, que fala que, com dados, né, que muitos vão para a operação policial sem colete. Sem colete. Sem colete. Imagina. Isso aí é um prato cheio para o Dejur, né? Pensando na psicologia do trabalho. Né? E sem capacete para a obra, né? Tipo, e sem colete para o confronto. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente está falando, né, dessas coisas ultraviolentas, né? Você vê que essas formas de sujeição que o Dejur está apontando leva a esse tipo de, né, cenário. E o cenário social, acho que esse argumento do Dejur é ótimo nesse sentido, pode ajudar mesmo. Ajuda. Traduz, né, como vai dizer o Laplanche, a partir desses códigos tradutivos, códigos sociais, né? Narrativas tradutivas que servem para organizam o sujeito que está passando por isso do ponto de vista pessoal, né? Historicamente, bem pessoal. É o policial que está indo lá bater naquele menino, mas tem um discurso social que organiza isso depois. Você vai se tornar policial também, você vai bater também, etc. O que mais para a gente concluir? Eu até falei do Eichmann aqui, escrevi o nome dele. Se, ao contrário, ele se recusa a responder pelos seus atos, pela sua intenção na violência perpetrada, ele se vale, então, da sua sujeição, se refugia atrás da obediência às ordens, à hierarquia, ao comando, né? A gente falou bastante disso. Isso aqui, ó, mais uma vez, notinha decolonial. No Japão, a sujeição ao superior existe em forma de enclaves psicóticos no inconsciente amencial, protegidos pelo imaginário social e pela aliança com o sistema consciente. Na França, os elementos psicóticos se agrupam em uma descompensação psicótica. Aí foi demais. Tipo assim, Camarões manda lembrança, Senegal manda aquele abraço. Tá? Não vai rolar. Então, não tem nada psicótico em fazer o que vocês fizeram em Senegal. Ok. Ele dialogando com Laplanche. E se os imperativos categóricos permanecem como que bloqueados entre dois tempos do recalcamento originário, não seria o caso de considerá-los como uma espécie de enclaves psicóticos de qualquer personalidade? Né? Eu gosto muito dessas passagens do Laplanche. Só para lembrar, né, gente, assim, todo mundo tem um pouquinho, né? Não tem jeito, seja pela via da clivagem, né, do que a gente vai autorizando, né, por exemplo, né, no Código Social, seja efetivamente em algumas vivências que a gente possa ter. Né? Mas os franceses não. Os franceses não. Os franceses, eles vão descompensar psicoticamente. Mas... Alecrim dourado. É o alecrim dourado, é a bailarina. É a bailarina. Nessa perspectiva que eu desenvolvo, embora o superior tenha, de fato, as suas raízes no inconsciente amencial, ele só adquire sua forma completa com o sistema consciente e com o imperativo categórico, substituído pelo pensamento pré-fabricado, que, produzido pelo grupo social, instala-se no sistema consciente. Em outras palavras, o superior seria constituído
por enclaves psicóticos localizados no inconsciente amencial e por pensamentos pré-fabricados que o recobrem no sistema consciente. Eu gosto dessa finalização dele para lembrar, né, assim, existem narrativas, ou como diz o Laplanche, códigos tradutivos que são sociais e que ajudam a operar, a organizar essas coisas que são internas, né, e vividas de uma história individual, tá? Então, é assim que ele conclui. Eu acho um texto importante para a gente falar um pouco, né, assim, mais uma vez, da ideia que a TSG sempre me traz, gente, a teoria da sedução sempre me traz a ideia de contínuos, né? Então, pensar no masoquismo mortífero, na sujeição, na submissão, na obediência, né? E no super-eu que organiza a gente, né? Então, queria que a gente pensasse nisso. O Camilo perguntando do inconsciente amencial. Tem um texto, Camilo, que eu não sei se está inscrito aqui no Seminário Clínico, eu acho que a aula está aberta para o canal, eu não fechei a aula para o Seminário Clínico, então, caso você não seja inscrito lá no Seminário Clínico, a gente lê um texto, se você quiser pegar o texto no PDF, né, no link do PDF que está lá, leia o texto da aula 71, Acidentes da Sedução e Teoria do Corpo, do Christophe Dejour, que você vai olhar bem o que é o inconsciente amencial. O texto da aula 72, do Laplanche, dialoga com isso, explicando o que é o inconsciente amencial. Então, veja a aula 71, 72, 74, né? São aulas que eu estou passando bem passo a passo. Você é inscrito, então veja lá essas aulas, porque eu falei. Mas, muito rapidamente, só para concluir, o inconsciente amencial é essa parte clivada de mensagens que, segundo o Dejour, acho que esse é o apontamento que é interessante dele, vêm muito comprometidas com proscrições, né? Proibições de tradução. E aí, ao invés de o inconsciente ficar recalcado, ele fica clivado. E ele volta, por exemplo, com essas coisas muito violentas, né? Esse é só um exemplo, né, do que a gente falou nas últimas aulas, né, de como que a coisa amencial, né, o inconsciente amencial volta, né? Eu quero que vocês sempre pensem nessa articulação a partir do texto, dos textos, né, do Ferenczi, os últimos textos dele, análise de criança com adultos, reflexões sobre o trauma, porque ali o Ferenczi está descrevendo, a meu ver, o que depois Dejour vai descrever como amencial, Laplanche vai descrever como encravado, né? Restos sensoriais, vivências corporais, fenômenos psicossomáticos, coisas que são muito difíceis de traduzir, né? Mas que estão lá, tem alguma inscrição, né? E que muitas vezes voltam, por exemplo, como o Dejour descreveu muito bem nesse texto, como um super-eu tirânico, né, que, né, por essa identificação aí, eu acho que é uma identificação, torna o eu também tirânico, tá? Então, era isso por hoje. Finalmente, saímos desse texto. E hoje está decidido que esse seminário não dura mais 1 hora, dura 1h30, né? 1h30. O que você acha? Eu sugeri a gente ir até às 11. Nossa senhora, eu tinha que acabar. Tem que ser aos pouquinhos, Elô. A gente já conseguiu conquistar 1 horinha aí. Acho que a gente tem que ir. Meia hora a mais. Na próxima vai até às 10 e por aí vai. Vamos ver, porque o tema continua, é ainda a tópica da clivagem, o super-eu e a sexualidade, do professor Tarelio, que vai ser agora já as próximas aulas de outubro. E aí, já também um convite super interessante aqui para ler esse texto da aula 79, deixa eu numerar aqui no Seminário Clínico, Um Sedutor na Cripta, articulações entre Laplanche e Torok, para a gente falar da cripta, enfim, elementos que eu estou tentando trabalhar com vocês aqui no Seminário Clínico, encriptados, incorporados, introjetados, mas que não têm diálogo tranquilo dentro da vida psíquica. É sobre isso que a gente está trabalhando nessas aulas. Então, fiquem atentas aí às próximas aulas. Muito obrigado pela presença de vocês até esse horário. Obrigada a você. Até a próxima.
Valeu, um beijo. Até 2h30 da manhã aqui na França. Olá lá. Alors, merci beaucoup. Alors, voilà. Tchau, pessoal. Boa noite.